internacional. Um verdadeiro mestre na área da música e da adoração. Me ajude a receber, e que recebemos com muita honra e aplausos, Pastor Fábio Aposan. Pessoal, nós aprendemos com Jesus que nós devemos honrar quem nos serve. Amém? Então essa é nossa singela homenagem ao pastor. E a única coisa, única não, deixa eu falar um pouquinho aqui. Quem é da música, quem é da área da arte, conhece esse homem aqui, sabe o que ele é, o que ele representa. Por que eu estou falando isso? Ele não vai falar. Mas esse homem é um dos melhores produtores, um dos melhores produtores musicais que o Brasil tem, um baixista de excelência, conhece todo o mercado gospel, todos os cantores, os músicos, né? E é reconhecido não somente no Brasil, mas fora dele. Então, para nós, é uma honra Deus ter permitido esse homem estar aqui, né? Então, isso aqui a gente já sabe. A única coisa que eu quero falar do Senhor, um prazer. E ele é gente como a gente, viu? Pensa num homem muito humilde, e eu agradeço a Deus por ter conhecido pessoalmente o pastor Fábio Aposan, e agora o Senhor está na condução, através do Espírito Santo, tem a liberdade para falar com a igreja. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem? Quantos amam a Jesus aqui nesse lugar aqui? Eu estou muito grato a Deus. Realmente, assim, eu fico até lisonjeado com toda essa honra, né? A gente fica até com medo de subir com toda essa apresentação. Eu quero louvar a Deus e honrar toda a liderança dessa casa, mas a gente entende que Deus nos trouxe para cá para cumprir algumas coisas, e também não somente cumprir, mas receber dessa igreja tão linda, né? Uma igreja tão amorosa, tão receptiva. Agora, no finalzinho da tarde, nós também fomos presenteados com Deus, sabe? Por uma família que preparou um café maravilhoso, irmão, pãozinho caseiro, bolinho de milho. E você que não está dando glória a Deus é porque você é invejoso, porque você não foi convidado, né? Mas assim, foi um tempo tão maravilhoso com aquele povo, sabe? E eu acredito que essa é a beleza do reino de Deus, a gente desfrutar da vida um do outro e a gente continuar caminhando e avançando, né? Eu tenho gerado expectativas para a reunião de hoje à noite. Deus me deu um assunto para a gente conversar um pouco. Não vai ser tão fácil de falar, mas eu acredito que vai libertar pessoas aqui. Eu queria te convidar a orar comigo nessa hora, nesse momento. Eu quero te convidar a você curvar a sua cabeça. E antes de eu começar a orar, eu quero te dar a oportunidade de você mesmo falar com o seu Deus, porque Jesus Cristo permitiu, né, que nós tivéssemos livre acesso a Ele. Então, você pode falar com o seu Pai agora. Agradeça pelo dia, agradeça pela vida, agradeça por todos os benefícios que Ele tem feito, agradeça, sabe, por todas as refeições que você teve hoje, agradeça pelo amor de Deus, agradeça pelos seus filhos, agradeça pela sua esposa, seu esposo, a sua casa, agradeça porque, independente se a sua situação hoje não é tão favorável, a Bíblia nos garante que haverá um bom futuro. Então, agradeça pelo poder da palavra que vai fazer com que a gente saia de qualquer situação. Pai, obrigado por essa reunião. Eu oro, Deus, por ouvidos atentos. Eu oro, Pai, por corações abertos para receber a Tua palavra, Pai, que é poderosa, é eficaz. Nós entendemos, ó Pai, que o poder está na boa semente, na semente incorruptível que é a Tua palavra. Pai, eu oro porque eu tenho gerado expectativa no meu coração, porque chegou uma nova estação para essa igreja. E eu sei, ó Pai, que aquilo que o Senhor colocou no meu coração é para que essa igreja possa caminhar com mais velocidade, com muito mais leve. Obrigado, ó Pai, por toda a liderança, obrigado por esse final de semana incrível. E obrigado, Deus, pela manifestação do Teu Espírito, ó Pai, que é o que vivifica a palavra e que transforma vidas, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Você ama a palavra de Deus, meu irmão? Amém. Que coisa boa, viu? Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia.
Deixa eu explicar, gente, peraí. Tem um povo doido aí, deixa eu explicar um negócio. Ontem eu estava ministrando aqui e eu estava explicando para o povo que lá na nossa igreja a gente faz questão de ensinar para o povo o seguinte: quando a gente pede para abrir a palavra, ou quando qualquer um de nós lá da nossa igreja, quando a gente abre a palavra em casa e a gente vai ler, a gente faz festa. E por que a gente faz festa? Por causa de duas coisas que são importantes. Primeiro, a palavra só vai funcionar para a sua vida se ela te empolga. Se a palavra te empolga, ela vai funcionar na sua vida. E segundo, a gente faz festa porque a gente tem a revelação de que toda vez que a gente vai ler um texto, o próprio Deus vai comunicar verdades para o nosso espírito. Se o próprio Deus vai comunicar verdades para o nosso espírito, não existe a menor possibilidade da sua vida continuar do mesmo jeito. Então eu vou te dar a chance também para você receber já no início, porque filho de Deus não precisa esperar o pregador pregar para receber, já está disponível para ele agora. Então eu quero que, por favor, você abra a Bíblia. Vem bagunçar na igreja dos outros, gente, meu Deus do céu, que honra. Gente, 1 Coríntios, coloca aí para mim, 1 Coríntios, eu quero que você anote algumas coisas. 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo de número 12, nós vamos ler 12 e 13, eu vou ler na versão NVI, depois eu quero ler um outro texto, eu quero colocar alguns textos aqui como fundamento para aquilo que nós vamos conversar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, a partir do 12, diz assim: assim, aquele que julga estar firme, preste atenção na orientação de Deus, irmãos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O versículo 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Agora olha só que coisa maravilhosa, irmãos. A Bíblia diz assim: e Deus é o quê? Fiel. Eu vou falar de novo isso aqui, só porque só com isso já é o suficiente para a gente se alegrar. E Deus é fiel. E a Bíblia continua assim, ó: Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Eu vou ler de novo isso aqui para alguém nessa noite aqui. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas a Bíblia continua dizendo assim: mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape. Ele mesmo providenciará um escape. Ele mesmo providenciará um escape, meu irmão. E a Bíblia diz assim, ó: para que o possam o quê? Suportar. Eu quero que você também, por favor, abra a palavra de Deus também comigo, em Provérbios capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de número 23. E a versão que eu estou lendo aqui, Almeida, diz o seguinte. A Bíblia diz, eu vou ler essa aí mesmo. A Bíblia diz assim: acima de tudo, fala assim, acima de tudo. Fala, acima de tudo. A Bíblia diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração. E a Bíblia continua dizendo assim: pois dele depende toda a sua vida. Eu gosto de uma versão que diz assim: porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Irmãos, eu quero conversar com vocês um pouco hoje, e eu quero focar bastante nesse texto também de Provérbios, onde a Bíblia está nos dando algumas orientações de como é importante nós guardarmos o nosso coração. Nós lemos também uma instrução agora do apóstolo Paulo, dizendo que nós devemos estar atentos, porque é importante você entender que a vigilância vai fazer com que você viva bem, a vigilância vai fazer com que você avance, a vigilância vai fazer com que você se relacione melhor, a vigilância vai fazer com que você seja a voz de Deus, as mãos de Deus nessa terra. E a vigilância também vai evitar que você caia. Porque eu quero que você, eu não vim assustar ninguém, mas é importante você pegar algumas coisas nessa ministração de hoje. É importante você saber que se você não se guardar, que se você não estiver em constante vigilância, é possível que você caia. É possível que você enfrente algumas coisas que você não precisaria ter enfrentado.
É possível que mesmo frequentando reuniões como essas, fazendo parte de um grupo tão seleto de pessoas, que é o que nós fazemos parte aqui, é possível que você caia em lugares que você não precisaria estar. É possível que você passe por situações que você não precisaria ter passado. É possível que você perca dinheiro que você não precisaria ter perdido. Por quê? Por conta de uma vigilância. Nós precisamos entender cada vez mais, irmãos, que na nova aliança, que é a aliança que nós estamos hoje, essa aliança que nós estamos hoje, ela não restringe o culto, a adoração a Deus, somente nessas 4 paredes. Na antiga aliança era necessário, para você adorar a Deus, você precisaria estar num lugar. Na antiga aliança, para você prestar culto ao Deus Todo-Poderoso, você precisaria frequentar um templo, né? Um lugar onde estariam pessoas, onde as pessoas estariam seguras ali. E por que eles precisariam ir naquele lugar? Eles precisavam ir naquele lugar porque na antiga aliança, a presença de Deus estava num lugar que Deus mesmo estabeleceu, na arca da aliança. Então, para as pessoas adorarem no padrão que foi estabelecido na antiga aliança, eles precisavam estar no lugar. Na nova aliança, não mais. Porque na antiga aliança, o culto precisava acontecer num lugar. Na nova aliança, sabe o que acontece, irmãos? O culto acontece onde você está. Na sua casa, no seu trabalho, no carro, no trânsito, na academia. Hoje o culto não acaba, o que acabam são as reuniões. Então é importante você guardar algumas coisas desde o início aqui do que a gente vai conversar, você vai entender onde eu vou chegar. De você ter essa consciência que é possível sim você cair. É possível sim você não desfrutar de tudo aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. E é importante, irmãos, você saber que na palavra de Deus existem muitas coisas que são referentes à minha vida, à sua família, às suas finanças, à sua saúde. E é importante também que você saiba que tudo isso já está disponível. É importante você saber que por causa do sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito de Jesus, você está hoje no lugar onde o homem nunca deveria ter saído. A Bíblia nos mostra que quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nesse lugar é onde existe proteção e provisão. Então, hoje o que Deus me inspirou para nós conversarmos é justamente para que você entenda que, primeiro, a adoração na nova aliança, ela não termina. A adoração na nova aliança não para, o culto não para. Você precisa entender que hoje, se a gente não guardar o nosso coração, a gente pode cair em alguns lugares que, infelizmente, nós vamos acabar não podendo desfrutar de tudo aquilo que é meu direito e seu direito. A Bíblia nos diz, irmãos, que certamente haverá um bom futuro. A Bíblia diz que o Senhor é o teu pastor e por causa disso nada vai faltar na sua casa. A Bíblia diz que por causa das feridas dele, nós fomos curados, nós fomos sarados. A cura, a saúde divina já está disponível para todos nós. Você sabia disso? O propósito de Deus, o plano perfeito de Deus é que você viva do jeito que Ele quis que nós vivêssemos. Mas por que talvez algumas coisas não funcionam na nossa vida? Pelo fato de nós não guardarmos o nosso coração. E eu queria falar hoje com os irmãos a respeito da armadilha da ofensa. Diga amém, por favor. Porque esse é um lugar onde as pessoas não percebem, mas é o lugar onde o diabo tem gastado a maior energia e o tempo dele para prender os filhos de Deus. Irmãos, você precisa entender de uma vez por todas. Você sabia que a batalha já foi vencida? Não, eu vou dizer de novo, porque só 2 se alegraram só. A batalha já foi vencida. Vou falar de novo porque está muito quieto esse auditório. A batalha já foi vencida. E o reino das trevas sabem disso. Olha como é sério. O diabo e os demônios já sabem. O diabo e os demônios já sabem, porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se o diabo e os demônios tivessem noção do que aconteceria pós-morte de Jesus Cristo, eles não teriam conspirado para aquilo acontecer. Porque, irmãos, Jesus, quando vem para a terra, cumprir o plano e o propósito de Deus, e só Ele poderia fazer. A Bíblia nos mostra que Jesus, quando Ele vem para a terra,
ele vem como filho único do Pai, filho unigênito. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus vem, ele vem como filho unigênito, ou seja, filho único. Mas a Bíblia também nos mostra uma coisa que é maravilhosa, que eu queria que você se alegrasse pelo menos um pouquinho comigo. Ele vem como unigênito, morre como unigênito, mas quando ele ressuscita como primogênito. Vem como unigênito, ressuscita como primogênito. Irmãos, se o diabo tivesse noção do que aconteceria, porque lá atrás o problema do diabo era com Jesus. Agora, depois da ressurreição, e se você nasceu de novo, quantos aqui nasceram de novo aqui, irmãos? A Bíblia diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, se naquele momento lá o problema do diabo era só com Jesus, aí ele falou, vamos matar esse aí. Mas, irmãos, eu gosto de saber que enquanto o diabo e todos os demônios estavam fazendo festa, porque Jesus tinha morrido, eles tinham matado, nesse exato momento entrou alguém na festa. Entrou alguém na festa deles lá. O Rei da Glória entrou lá na festa e falou assim, acabou o seu reinado, me dá as chaves. Me dá as chaves, porque agora eu vou devolver o governo e a autoridade para o homem. Então você precisa se resolver de uma vez por todas, que a sua vida, no reino do Espírito, a sua oração já foi respondida. Tudo o que você precisa já foi feito. Onde, Fábio? Na cruz. Mas por que é que tem algumas orações que parecem que não são ouvidas? Porque, irmãos, da mesma forma que eu estou dizendo aqui, que o diabo sabe que a batalha ele já perdeu. O diabo sabe, ele está consciente que ele vai para o inferno por toda a eternidade. Os demônios também. Mas eles também conhecem o que? O caráter de Deus. E eles sabem que aquilo que Deus estabeleceu como lei, Deus não vai mudar. E é por esse motivo que eu quero falar com você hoje, sobre o perigo da armadilha da ofensa. Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler um texto aqui, que eu tenho certeza que vai te abençoar. Eu quero que você abra, por favor, em Lucas capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Você pode colocar até na versão Almeida, se você tiver, não tem problema. Lucas capítulo 17. E olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Se você não encontrou, eu quero que você anote essas coisas. Irmãos, essa é uma das mensagens mais sérias da minha vida. Quando eu estudei sobre isso, grandes homens de Deus me abençoaram com esse assunto, tantos pastores ungidos. Isso realmente tem guardado meu coração e feito com que realmente esse fluir da graça continue escorrendo da minha vida para a vida de pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Hoje vai ser um dia, mais um dia, que todos nós juntos vamos dar na cara do Satanás, esse miserável. Miserável, nós vamos dar na cara dele com força. Sabe por quê? Porque hoje, irmãos, depois dessa reunião, se prepare para os melhores dias da sua vida. Se você um dia já viveu coisas extraordinárias, esses dias vão cair no esquecimento, porque o que vai começar a acontecer a partir de agora é sobrenatural. Deus, Ele quer que você viva de forma natural, sobrenaturalmente. Esse é o segredo da nova aliança. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. E disse aos discípulos, aqui é Jesus conversando com seus amigos, né? E ele fala assim, ó, é impossível que não venham escândalos. Fala assim, escândalos. Diga mais uma vez, escândalos. E aí ele continua dizendo assim, ó, mas ai daquele por quem vierem. Versículo 2. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Versículo 3. Olhai por vós mesmos. Diga assim, olhai por vós mesmos. Jesus está dando uma orientação. Você precisa guardar o seu coração. Você precisa guardar o seu coração. Você precisa guardar o seu coração. E eu vou continuar lendo aqui, irmãos. Aí ele fala assim, ó, olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, aleluia, olha que bênção, irmãos. Aí a Bíblia fala assim, ó, repreende-o. E se ele se arrepender, o que você faz? Perdoa-lhe. Glória a Deus, o evangelho é maravilhoso. Aí ele fala assim, ó, e se pecar contra ti, 7 vezes no dia. Irmãos, é no dia, não é no ano. Diga aleluia, ou misericórdia, sei lá o que você quer falar.
Ele está dizendo aqui, ó, e se contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, ó, fala para o seu irmão aí do lado assim, ó, guarda o coração. Fala, guarda o coração. Olha que ambiente maravilhoso, né, irmãos? Que coisa boa, né? Aí ele fala assim, ó, e vier ter contigo dizendo, arrependo-me. O miserável, olha, deixa eu falar aqui, ó. 7 vezes ele prejudicou você num dia só. Mas a Bíblia está dizendo, aí ele veio as 7 vezes pedir perdão. Sabe o que você tem que fazer? Perdoa-lhe. Aleluia, palavras da salvação essa noite, hein, irmãos? Vira para o seu irmão e fala assim, ó, guarda o coração, varão. Versículo 5, olha o que a Bíblia diz, irmãos. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Irmãos, eu quero que você olhe para mim um pouco aqui. Nesse exato momento, sabe o que estava acontecendo? Jesus estava no final da sua carreira ministerial terrena. Nesse momento aqui dessa conversa, esses apóstolos aqui, ó, esses, que Jesus está tendo essa conversa, esses apóstolos já tinham visto Jesus ressuscitar morto, eles viram Jesus curar cego, surdo, aleijado. Sabe o que eles viram também? Eles viram Jesus alimentar multidão com pão e peixe, pouquinho, foi muito não igual o café de hoje não. Pão e peixe assim para multidões de pessoas. E engraçado que nessa época, irmãos, eles contavam homens. Só que nessa época aí, pensa num povo que gostava de ter filho. Então, se fosse contar, o milagre é muito maior do que a gente imagina. Presta atenção no que eu estou dizendo. Nesse exato momento aqui, os discípulos já tinham visto tudo isso que eu estou falando aqui. Eles viram Jesus alimentar multidões com pães e peixes. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles já tinham visto Jesus ter amaldiçoado uma figueira, e quando eles voltaram no outro dia, essa figueira estava sequinha. Eles viram tudo, mas em nenhum momento da história ministerial de Jesus, você vai ver os apóstolos, depois de milagres, sinais e maravilhas que Jesus realizou, você não vai ver em momento algum os apóstolos dizendo para Jesus, mestre, como é que o Senhor fez isso? Aumenta-nos a fé. Eles não falaram. Sabe qual foi o momento que os apóstolos pediram para a fé ser aumentada e ampliada? Quando Jesus estava ensinando para eles o perigo da ofensa. Essa palavra que aparece, coloca o versículo 1 para mim, por favor, de novo, de Lucas 17, 1. A Bíblia diz ali assim, ó, e disse aos discípulos, é impossível que não venham o quê? Os escândalos. Agora, esse texto, quando você perceber, essa palavra escândalos, ela foi, infelizmente, traduzida errada para o nosso português. Essa palavra, irmãos, escândalo, essa palavra vem do grego, e essa palavra, ela no grego, ela é escrita escandalon. E o que é o escandalon? Porque traduziram como escândalo. Quando a gente lê isso aí, a gente pensa que é o quê? Aquela notícia que assusta todo mundo. Sim ou não, irmãos? Mas não tem nada a ver com isso. Essa palavra no grego significa, sabe o quê? Gatilho de armadilha. É aonde os caçadores colocavam a isca para prender a caça. Quando você vai discorrer esse texto, você percebe, irmãos, que o que Jesus está falando ali é o seguinte, ele está falando assim, ó, é impossível que alguém te ofenda. É questão de tempo, irmãos, para isso acontecer. Diga aleluia aí, irmãos. Vocês estavam mais alegres agora, o que aconteceu? Agora, por que é importante você saber que essa palavra é gatilho de armadilha? Porque é essa a estratégia que o diabo tem usado nos dias de hoje. Porque, irmãos, quando alguém te ofender, e presta atenção que eu estou dizendo, quando alguém te ofender,
Eu não estou dizendo se alguém te ofender. Eu vou dizer de novo. Quando alguém te ofender, mais dia, menos dias, isso vai acontecer, isso vai chegar para todo mundo. Recebe essa palavra com alegria aqui, em nome de Jesus. Recebe, fala assim, alguém vai me ofender, aleluia. Alguém vai me trair, miserável, aleluia. Mas a estratégia do diabo aqui, sabe qual é? Presta atenção, biblicamente, hoje eu não tenho tempo para explicar tudo. Mas biblicamente, quando alguém te ofende, se você não aceita a ofensa, Deus pega você, coloca para trás dele, e o próprio Deus se torna o teu escudo. Mas a pessoa que te ofendeu, é como se Deus deixasse numa prateleira. Porque a Bíblia deixa claro que se você tem um pouco de juízo, não é muito saudável você mexer na menina dos olhos de Deus. É por isso que nós estamos falando da armadilha da ofensa. Agora, olha a outra coisa aqui que está acontecendo. Você sabe por que a palavra ali está dizendo assim, escândalo, escandalon, ou seja, gatilho de armadilha? Porque a estratégia do diabo é que você aceite a ofensa. Porque se você aceita a ofensa, sabe aquela prateleira que Deus colocou a pessoa que te ofendeu? Deus pega você e coloca na mesma prateleira. E é por isso que existem tantas pessoas que parece que as orações não são respondidas. Porque quando você aceita a ofensa, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, existem pelo menos duas classes de pessoas. Existe a pessoa que realmente foi ofendida, mas também existe a pessoa que acha que foi ofendida. Mas hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma geração que é um pouco, sei lá, está esquisita algumas coisas. Irmãos, as pessoas se ofendem hoje por qualquer coisa. E deixa eu te dizer outra coisa, irmãos. Não existe a menor possibilidade, por exemplo, de eu, Fábio, que acabei de conhecer essa igreja linda, não tem como eu, por exemplo, ofender você. Por quê? Porque nós não somos próximos. Então já se prepare para uma coisa. A ofensa vem de gente que está perto. Porque você eleva a sua expectativa para pessoas que estão próximas de você. E às vezes, quando essas pessoas não fazem aquilo que você estava esperando, você pode se ofender. Essa é a maior estratégia do diabo nos últimos dias. Porque tem gente, você acredita que eu sei que isso não acontece aqui, mas lá na minha cidade, você acredita que tem gente que se ofende porque tem pessoas que não curtem a foto deles no Instagram? Você acredita que tem gente que se ofende porque alguém escreveu um comentário que ele não gostou? Gente, vocês acreditam que tem gente que se ofende porque a liderança tira de uma escala? Você acredita que tem gente que se ofende porque... Diga aleluia, irmãos, o que aconteceu aqui? Ficou quieto? Irmão, Deus está falando, aleluia. Irmãos, palavras da salvação, sabe por quê? Porque eu vou mostrar para você, quando você aceita a ofensa, o fluir da graça de Deus não funciona mais. Amém, irmãos? Tem gente que se ofende por coisas simples. Tem gente que se ofende porque alguém sentou no lugar dele. Tem gente que se ofende porque tomaram o lugar dele no estacionamento. Mas tem pessoas, irmãos, que realmente foram ofendidas. Existem pessoas que realmente foram ofendidas. Tem pessoas que ouviram coisas que não mereciam. Tem pessoas que ouviram coisas de pai, de mãe, de patrão, de gerente, de amigo íntimo, que não merecia ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Nós lemos agora há pouco em Coríntios. Não existe nada que você passa que Deus sabe que você não pode suportar. Mas a Bíblia diz outra coisa. O próprio Deus, se você não aceita a ofensa, Ele mesmo providenciará o escape. Agora, o que não vale a pena, irmãos, é a gente ver que tem tanta gente sofrendo e não tem nada a ver com Deus, porque Deus ele fica impedido de operar.
E o diabo sabe disso. Quantas pessoas ofendidas hoje por coisas banais, ou quantas pessoas realmente foram ofendidas porque falaram aquilo que não mereciam ouvir. Eu quero ler com você alguns textos aqui, para você ver como isso é muito sério, irmãos. A Bíblia diz, e eu quero que você, antes de eu ler isso, é importante você saber uma coisa que é muito séria, irmãos. Essa questão de falar sobre a armadilha da ofensa, traz algo que é muito perigoso. Eu quero que você preste atenção no que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, versículos 14 e 15. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, o que, irmãos? Esse versículo aí já é uma surra de bambu interessante. Mas o problema é o versículo 15. Olha o que ele diz: tendo cuidado de que ninguém se prive. Presta atenção, irmãos, que ele está trazendo uma responsabilidade para você. Ele está dizendo assim, ó: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma, o que, irmãos? Raiz de amargura brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, quando você aceita a ofensa, parece uma coisa simples, parece que é uma coisa que não vai dar em nada, mas isso começa a gerar raiz de amargura no seu coração. Agora eu quero dar um dado para você, se tiver médicos aqui na igreja, depois vocês procurem saber com eles. Mas existe um estudo que mostra que a maioria das doenças degenerativas que existem, elas são causadas, sabe por quê? Raiz de amargura, falta de perdão. Tem gente infartando porque não perdoou. Tem gente com câncer porque não perdoou. Tem gente que está vivendo uma vida que Cristo já que não era para estar vivendo porque Cristo já tinha libertado. Mas por que essas coisas, por que as verdades da palavra parece que não estão em operação? Porque talvez você aceitou a ofensa. Talvez realmente falaram algo que você não merecia ouvir. Mas não é porque falaram algo que você não merecia ouvir. Irmãos, entenda uma coisa, e entenda que é o próprio Deus que está falando com você. O erro de alguém não pode fazer você errar também. O erro de alguém não pode fazer você errar também. Não vale a pena você subjugar os seus filhos. Não vale a pena você subjugar a sua família. Não vale a pena você subjugar as suas finanças, porque você aceitou a ofensa de alguém que estava sendo influenciado pelo reino das trevas. Deus me trouxe hoje aqui, sabe para quê, irmãos? Para inaugurar essa estação de glória e de poder na sua vida. Sabe por quê? Porque servir ao nosso Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O diabo estava prendendo muita gente, mas chegou a noite de abrir a gaiola. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmão, você foi projetado para voar e voar muito alto. E o diabo, ele não sabe absolutamente nada do seu futuro, mas ele é bom de previsão. Ele sabe onde você pode chegar, e ele também reconhece o poder sobrenatural que mora dentro de você, o amado amigo Espírito Santo. Mas o amado amigo Espírito Santo, ele não vai poder fazer absolutamente nada se você aceitar a ofensa. A Bíblia diz, irmãos, que é inevitável que elas venham. É inevitável. É inevitável. Mas o que Deus está querendo dizer é para você o seguinte: nessa noite, meu filho, não vale a pena. Não vale a pena você não florescer, não frutificar. Não vale a pena você andar em saúde divina. Não vale a pena, irmãos, você deixar de desfrutar todas essas coisas, porque existe uma raiz de amargura. Agora, irmãos, quando a gente aceita a ofensa, duas coisas. Olha como é que é sério isso, porque o diabo, irmãos, ele sabe
Esse miserável, ele sabe fazer umas coisas assim. Mas sabe o que me irrita? Ele não muda a estratégia. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Por isso, irmão, que eu nasci para arrebentar com a vida dele. Eu chego para falar mesmo essas coisas. Porque eu não vou chegar aqui falando, irmãos, tem um anjo voando com uma chave. É mentira isso aí, irmão, não. Levanta a mão e pega a bênção. Não, deixa eu te falar uma coisa. Filho não pega a bênção. Filho, as bênçãos vão atrás. Mas o que impede dessas coisas se manifestarem? Revelação da palavra. Talvez você está preso numa situação de anos. Talvez você está preso em palavras e você acha que perdoou. Quer saber se você perdoou? Quando você olha a pessoa, dá uma arranhada ou não? Se dá uma arranhada, irmão, deixa eu te falar, chegou a fase, irmão, de você sair de dentro desse calabouço aí. Existem muitas coisas que Deus vai fazer através da sua vida, mas para que esse canal continue fluindo, nós precisamos desobstruir algumas coisas. Quando você cai na armadilha da ofensa, irmãos, nós temos algumas coisas que a gente precisa entender. Duas coisas param de funcionar imediatamente. O primeiro, diga assim, o amor. E o segundo, a fé. Irmãos, quando nós aceitamos a ofensa, o amor e a fé não funcionam mais. Agora, sabe o que é mais engraçado e o mais perigoso? A fé, ela opera pelo amor. Deus me trouxe aqui, irmãos, para dizer para algumas pessoas, porque eu sei que está nesse auditório. Eu estava falando para o pastor que seria um pouco difícil de falar desse assunto hoje. Mas é por isso que parece que a sua oração não está sendo respondida. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, e eu quero colocar no passado. A sua oração, ela não estava sendo respondida. Porque a partir de agora, você limpando o seu coração, se prepare para um fluir divino, porque a oração de um filho de Deus é respondida na hora. Eu vou dizer de novo, a oração de um filho de Deus é respondida imediatamente. É imediatamente, sabe por quê? Porque está funcionando duas coisas na vida de alguém que não... Fábio, então você está querendo dizer que Não, irmão, não é fácil não. Não é fácil. Não é fácil você ter ajudado tantas pessoas e às vezes essas pessoas se levantam contra você. Não é fácil. Mas eu fico imaginando, irmãos, e eu sempre fico meditando naquilo que o nosso mestre nos ensinou. Jesus, ele disse assim, falou assim, no mundo vocês vão ter aflições. Aí ele continua dizendo assim, mas tem de bom ânimo. E essa palavra bom ânimo, sabe o que é, irmãos? Não é para você estar alegre. A palavra bom ânimo significa coragem. Coragem, meu irmão. Ei, coragem. E ele continua dizendo assim, mas tem de bom ânimo. Ele fala assim, eu venci o mundo. Se eu venci, você também vai vencer. Por que ele fala dessa forma, irmãos? Porque falta a revelação do que Jesus estava dizendo ali. Quando Jesus falou assim, eu venci o mundo e você também vai vencer, sabe o que ele estava dizendo? Eu venci o mundo porque eu tenho a auxílio e a ajuda do amado amigo Espírito Santo. Quem? Aquele que depois que eu terminar minha obra aqui, eu vou enviar para morar dentro de vocês como um consolador. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, é justamente isso, porque imagina Jesus se ele tivesse aceitado a ofensa. Porque a Bíblia deixa claro, irmãos, que uma multidão ficou gritando, sabe o quê? Crucifica-o. Crucifica-o. Você acha, irmãos, que naquela multidão de pessoas, porque eu fiquei sabendo de um dado, existem estudos que dizem, irmãos, que o que está escrito nos 4 evangelhos, presta atenção nisso aqui, o que está escrito nos 4 evangelhos, tem uma corrente teológica que acredita que aquilo ali é o relato dos últimos 27 dias de Jesus na terra. Você não entendeu o que eu falei, né? Tudo aquilo que está ali, os últimos 27 dias, e outras dizem 40.
A Bíblia diz que ele ficou 3 anos e meio aqui. Então, irmãos, imagina na hora que ele estava sendo crucificado, quando ele bateu o olho nas pessoas, e ele viu pessoas seguramente que ele ajudou. Ele viu pessoas seguramente que ele curou. Imagina se Jesus tivesse aceitado a ofensa. Imagina se Jesus tivesse crucificado e olhasse assim e falasse assim: você só está falando agora porque eu te curei, porque até agora você era mudo. Já pensou? Está mandando me crucificar? Fica cego de novo. Já pensou, irmão, que ridículo? Imagina Jesus na cruz. Ei, crucificam? Aleijado agora de novo. Grita agora. Já pensou, irmãos? Mas Jesus, ele faz uma das coisas mais incríveis. Enquanto as pessoas gritavam crucificam, ele se colocou na posição de intercessor. Aí ele levanta os olhos e fala assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não existe nada que pode te parar quando a ofensa não faz o menor sentido mais para você. Existem pessoas que estão sofrendo. Existem pessoas que precisam liberar perdão, e é essa noite. Mas, Fábio, infelizmente, a pessoa que eu preciso pedir perdão, ela já morreu. Não tem problema. Fábio, a pessoa que me feriu, a pessoa que me ofendeu, ela causou uma ferida muito profunda em mim, Fábio. Você não sabe o que ele fez no meu relacionamento. Libera o perdão. Libera o perdão, porque não vale a pena. Não vale a pena a gente deixar que uma raiz de amargura, porque, irmãos, o texto diz ali, sabe, olha só, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A graça é aquilo que Jesus fez por nós. É viver de uma forma sobrenatural. A graça, irmãos, é uma ajuda divina 24 horas por dia. A graça é a capacitação divina para nós vivermos de forma natural, sobrenatural. Não, você não está entendendo o que eu estou falando, não. Eu estou falando, irmãos, da sua empresa nunca mais ser a mesma. Eu estou falando da sua empresa não ser mais uma empresa no bolo. Não, eu estou falando de uma empresa que o próprio sócio é o Deus, o Criador de todas as coisas. Eu estou falando da sua família não ser mais a mesma, porque quem está governando aquela casa é Deus juntamente com você. Eu estou falando das suas finanças avançarem de uma forma tão sobrenatural. Por quê? Porque você deixou o administrador de toda a galáxia tomar conta com você. Ele não vai poder fazer nada enquanto essa amargura e essa ofensa estiver dentro do seu coração. E ali ele continua dizendo assim, irmãos, e de que nenhuma raiz de amargura. Irmãos, uma árvore, quando ela começa a brotar, você sabe por que ela começa a brotar? Porque as raízes já estão profundas. Então existem pessoas, e eu creio no meu espírito que é o caso do que está acontecendo aqui hoje. Existem pouquíssimas pessoas que a árvore já saiu. Existem pessoas que ainda está só não dá para ver. Mas a raiz está afundando, irmãos. A raiz está afundando. Hoje chegou o dia, irmãos, como diz um bom pentecostal, aleluia, de você pegar a enxada santa de Jeová e dar uma enxadada nisso aí e arrancar essa amargura que está aí dentro, porque não vale a pena. Você tem que pegar o Satanás e colocar no lugar dele, é debaixo dos seus pés. Você tem que colocar o diabo no lugarzinho dele. Eu quero ler com você alguns textos para a gente terminar aqui. Você está sendo abençoado, meu irmão? Se prepare, irmãos, porque essa semana o pau vai quebrar aqui em Rio Verde, irmãos. Se prepare, sabe por quê? Porque contratos que não estavam saindo vão sair agora, só porque você liberou. Só porque você liberou o rio da graça de Deus mais uma vez. Aquele projeto que não saía porque você estava com amargura no coração. Aonde existe amargura, a graça de Deus não vai funcionar. Se a graça não funciona, a bênção de Deus também não funciona. Eu quero ler com você. Quando você resolve a sua vida, irmãos, eu quero que você preste atenção aqui. Quando você vai para esse lugar aqui, 1 João 9 diz de nós confessarmos os nossos pecados.
e você se arrepender realmente, genuinamente, e nós vamos fazer algo aqui para liberar perdão daqui um pouquinho. Nós vamos fazer algo aqui, um movimento profético aqui. Eu gosto desses negócios, irmão, porque eu sei o que acontece em ambientes como esse. Não despreze um ambiente que o Rei da Glória está presente. Irmãos, quando você resolve a sua vida, essas duas coisas voltam a funcionar. Porque amor, ao contrário do que muita gente ensina por aí, amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. É por isso, irmãos, que a gente não pode ficar ofendido à toa. Irmãos, quando alguém te ofender, você, como está crescendo na fé, você tem que olhar e falar assim: ah, ele não sabe o que ele está fazendo, mas eu já passei por aí. Sabe o que você faz? Abençoa a vida dele. Abençoa a vida dele. Ore por ele. Ore por ele. E tome cuidado também com as orações, viu, irmão? Porque tem uns irmãos que falam assim: ah, meu pai, eu preciso de paciência. Cuidado com essas orações, meu irmão. Meu pai, me dá paciência, aleluia, porque eu sou muito nervoso. Eu preciso ser mais paciente, meu pai me ajuda. Sabe o que Deus vai fazer? Vai colocar uma raridade celestial do seu lado para treinar você todo dia. Aleluia, irmão. Aquela raridade celestial, sabe, que você olha assim e fala assim: onde é que eu bato primeiro? Na boca ou no nariz? Não sei, mas ele vai colocar alguém para você crescer. Sabe por quê, irmãos? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Você vai crescendo e avançando cada vez mais. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, só para te alegrar um pouquinho mais. O dia de hoje só perde para amanhã. O dia de hoje só perde para amanhã, irmãos. Amanhã vai ser sobrenatural. Tem gente que fica entrando numa moda, aí teve uma época que virou moda, né? Nas redes sociais o pessoal colocava assim, ó, sextou, como se trabalho fosse um peso. Na verdade, um trabalho é um peso para quem não entendeu o que é filho. Porque quem não entendeu o que é filho, ele sabe que precisa ir trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Filho não. Filho, ele, ao invés de escrever sextou, ele escreve assim, ó, segundou. Porque ele sabe que quando ele estiver lá na segunda, ele está sendo mais uma vez a voz de Deus naquele lugar. Aquele lugar não vai falir porque ele está lá. Aquele lugar vai crescer porque ele está lá. Pessoas vão ser curadas porque ele está lá. Não é o que você faz que traz sustento para a sua casa, é a bênção de Deus. Então você começou a amar, e amar do jeito certo, irmãos. A Bíblia nos ensina assim, que nós devemos suportar uns aos outros. Quantos já leram esse texto em nome de Jesus? Mas tem gente que interpreta esse texto da maneira errada. Irmãos, suportar uns aos outros é dar suporte. Vou falar de novo porque tem uns irmãos que ficaram tristes agora. Mas suportar uns aos outros é dar suporte. Esse púlpito está dando suporte para o meu tablet. Então, irmão, aquele irmãozinho, aquela raridade celestial que não cresce, que faz você passar raiva o tempo todo, dê suporte, seja a alavanca, seja a ponte para ele crescer. A gente tem que ir para o lugar, irmãos, de filho de Deus. Filho de Deus não se ofende. E eu vou te falar, irmão, se tem um negócio que é miserável, é a carninha, irmão, não deixa a sua carne dominar você, não. Eu tenho medo de algumas frases que eu já ouvi na minha vida. Frases como essa aqui. Sou crente, mas não sou otário. Sou crente, mas não pisa no meu pé. Pera, eu não entendi. Como é que é? Não, irmão. Não vale a pena você se privar da graça de Deus. Porque existem pessoas que não cresceram e estão querendo te deixar na mesma situação. Irmão, aceitar a ofensa é se rebaixar. É você ir para o lugar que a pessoa está. Palavras da salvação essa noite, irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, irmãos? Irmão, ser filho de Deus é bom demais. Os nossos cultos tem que ser assim, alegre. Quando os visitantes chegam, falam, que igreja legal. O povo aqui está tomando uma surra e está rindo, né? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa ser alegre, sabe por quê? Porque não vale a pena. A gente tem que estar um dia cantando a música que a gente acabou cantando aqui, agora há pouco, na eternidade. Você vai ficar fora da eternidade porque te ofenderam? Porque um dia nós tocaremos o seu corpo, enfim. Ah, meu Deus do céu.
Morte e choro nunca mais. Ofensa nunca mais. Mas o diabo sabe que se prender você na ofensa, você não vai estar no texto que a gente acabou de ler. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, irmãos, entendendo isso, voltam a funcionar na sua vida o quê? O amor e a fé. Sabe o que eu gosto, irmãos? Eu gosto de um texto. Eu quero que você leia comigo. Nós já estamos aqui encerrando. Você está sendo abençoado, né, meu lindo? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Eu gosto desse texto, irmãos. A Bíblia diz assim, ó. Isso é tão poderoso, isso realmente tem mudado a minha história, mudado a minha trajetória. A Bíblia diz assim, irmãos, em 1 João, no capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus... Quem é nascido de Deus aqui? Quem é nascido de Deus aqui, irmãos? Quem é nascido de Deus aqui, irmão? Olha o que a Bíblia diz assim, ó. Porque todo o que é nascido de Deus, ele vence o quê? O mundo. E ele fala assim, ó, e esta é a vitória que vence o mundo. O que é? Eu gosto de uma versão, a mensagem diz assim, ó, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a arma que coloca o mundo de joelhos. O que coloca o mundo de joelhos? A nossa fé. Irmão, você quer deixar o diabo endemoniado? Quando alguém, irmão, quando alguém começar a te ofender, irmão, avance, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu estou indo para o lugar onde ouro é pavimentação. Eu estou indo para um lugar onde não vai ter mais noite, onde não vai ter mais choro. Eu estou indo para esse lugar. E eu não vou deixar de ser a resposta de oração para pessoas, porque eu estou ofendidinho. Você tem noção que por causa de aceitar uma ofensa, talvez pessoas não foram curadas por Deus através das suas mãos? Porque não tem nada a ver com a gente, irmãos. Sabe o que nós somos? Instrumentos. Irmãos, nós somos instrumentos. Você quer que eu dê um exemplo básico para você de instrumento? Ali, ó. Tem um teclado ali. Está vendo ali, irmãos, um teclado? Bonito, né? Vocês estão ouvindo o som dele? Vocês estão ouvindo? Sim ou não? Senão a gente orar aqui por surdez, né? Vocês estão ouvindo, né? Então aqui, ó. Olha só. Para de tocar aí, querido. Pode parar. Olha lá, tá vendo ali? Continua o teclado lá, não continua? Sim ou não, irmãos? Sim. Agora olha aqui que beleza, ó. Teclado. Espera aí, irmão. Tira a mão aí. Tem outro tecladista aqui para me ajudar a pregar, irmãos? Não, brincadeira. Olha lá, irmãos, aqui, ó. Teclado. O nome do teclado é Holland. Teclado, toca aí, por favor. Vocês deviam disciplinar esse teclado, é mal educado. Teclado, toca. Não toca, né, irmãos? Sabe por quê? Porque um instrumento sozinho não faz nada. Agora olha a diferença. Toca aí, querido, esse piano. Não vale a pena você, um instrumento tão poderoso, deixar que o maior instrumentista de todos use você para alcançar famílias que estão perdidas, pessoas que estão precisando de cura, porque isso é o Evangelho. Uma restauração completa de uma cidade. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, você está em Rio Verde porque você carrega tesouros divinos para Rio Verde. É por isso que você não mora em Nova York, porque se você tivesse nascido em Nova York, você teria algo para aquele povo. Então para com essa conversa que um dia eu preciso sair daqui, porque aqui não vai acontecer. Irmãos, a bênção de Deus não precisa de um espaço geográfico. A bênção de Deus precisa de filhos obedientes, que ela te alcança. Se você morar em Saturno, ela chega lá. A gente tem que sair desse lugar de acreditar que não, quando eu for para tal lugar, quando eu fizer tal faculdade. Quem te falou isso, irmão? O que traz o sustento para a sua casa é a bênção de Deus. Mas existe um segredo, não se ofenda. Fica de pé, por favor. Eu quero ler um texto aqui. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. A Bíblia diz assim: se algum de vocês está sofrendo, olha o que a Bíblia diz, ore.
Fala assim, ore. Ó, quer ver? Vamos ler junto aqui, vai ser mais legal, né? Eu ia falar assim, ó. Se alguém entre vós aflito, a orientação? Ore. Aí ele fala assim, ó. Está alguém contente? Cante louvores. 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ó, ungido com azeite em nome do Senhor. Mas não é o azeite, olha o que o versículo 5 diz. E a oração da fé. Não é o óleo, é a fé. Mas a fé, para funcionar, você precisa sair desse lugar da ofensa. Irmãos, eu quero... Um pastor que me abençoou demais, um pastor americano, ele disse umas coisas e eu queria ler aqui para vocês. Ele disse assim: uma ofensa, ela pode ter moldado o seu passado, mas você não precisa permitir que ela defina o seu futuro. O plano de Deus para você é mais brilhante e melhor do que qualquer coisa que foi danificada. Eu vou ler isso de novo. O plano de Deus para você é mais brilhante e melhor do que qualquer coisa que foi danificada, roubada ou perdida em sua vida devido à decepção ou qualquer tipo de ofensa sofrida. A Bíblia diz, irmãos, em Romanos capítulo 12, versículo 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra, fala assim, em honra, uns aos outros. E a Bíblia, e esse escritor continua dizendo assim: toda vez que você for injustiçado, violado, caluniado, traído, enganado, rejeitado ou prejudicado, é nesse momento que você deve se concentrar nas promessas de Deus ao seu respeito. Eles vão te ofender. A sua mãe vai dizer alguma coisa um dia que você não merecia ouvir. O seu marido vai te tratar de uma forma que você não merecia. O seu pastor talvez vai esquecer de te cumprimentar um dia. Mas não vale a pena, irmãos. Não vale a pena, sabe por quê? Eu não vou negociar minha eternidade. Eu não vou negociar o fluir da graça de Deus por causa de uma ofensa sofrida. Irmãos, eu percebo no meu espírito, eu quero fazer isso muito rápido. Existem pessoas que precisam sair desse estado aqui dentro. Porque a palavra de Deus, ela faz isso. A palavra de Deus, ela acende a luz. Quando a palavra de Deus acende a luz, a gente tem a condição de enxergar como é que estava o ambiente. Irmãos, de uma maneira muito rápida. Eu sei que eu já passei do horário que eu deveria ter parado já, mas irmãos, nós precisamos fazer algo aqui. Eu quero que você saia do seu lugar correndo, você venha aqui para esse altar, porque é nesse altar que você vai largar essa porcaria dessa ofensa. Pode chamar. Não permita. Ah, irmãos, como é bom ser guiado pelo Espírito, irmãos. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha o tanto de gente que está vindo para a riqueza, para o fluir da graça, para ser as mãos de Deus, a voz de Deus nessa cidade. Mas Fábio, você não sabe o que eu passei, irmãos, deixa eu te falar, eu não sei o que você passou realmente, mas Deus me trouxe aqui para dizer que para cada dia de vergonha, dupla honra está disponível nessa noite aqui, meus irmãos. Para cada ofensa sofrida que você não mereceu, existe um auxílio e um amparo do amado amigo Espírito Santo. Hoje é o dia de você soltar essa bagagem. Você está arrastando esse baú há anos na sua vida. Libera o perdão. Libera o perdão, fala, eu libero você. Começa a soltar, libera isso, fala assim, meu pai, eu estou liberando perdão para essa pessoa.
para minha mãe, para o meu pai, para o meu gerente, para o meu pastor, para o meu líder, para o meu vizinho. Eu não sei quem é, mas libera, não vale a pena. Nós estamos falando de eternidade. Irmão, aperta aqui porque está vindo gente demais. Eu sei do que Deus está fazendo aqui. Pode apertar aqui mais. Eu preciso dos pastores aqui em cima me ajudando. Hoje não tem condição da gente impor as mãos porque é gente demais. Mas existe alguém dentro de você que a Bíblia chama do amado Espírito Santo Consolador, o professor da nova aliança. Então agora é a hora, irmão, de você realmente soltar essa bagagem aí. Solta ela. Solta essa bagagem aí, essa mala cheia de pedra. Está deixando você pesado, você não consegue avançar. Os seus negócios não estão avançando. As coisas que eram para você já estar voando, não estão acontecendo, porque você precisa liberar isso, você precisa soltar isso. Solta essa pessoa, libera o perdão. Mas já morreu, libera o perdão. Deus me trouxe aqui, irmão, para dizer que o que você ouviu, você não merecia ouvir. Você não merecia ouvir, você não merecia passar pelo que passou. Mas existe o bom Pai. O bom Pai está aqui, meus irmãos. O bom Pai está aqui. Abra a sua boca, porque a sua voz é o seu endereço de entrega. Não fique esperando uma oração, sabe, um passe santo, porque isso não existe no Evangelho. O que existe no Evangelho são pessoas com o coração arrependido, que quando abre a sua boca, o reino do céu vem e intervém na hora. A oração do Filho de Deus é respondida na hora. Na hora, então abra a sua boca. A vida é sua, as finanças são suas, os filhos são seus, a casa é sua. Não deixe o diabo estragar o seu futuro. Não permite o diabo estragar o seu futuro. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena você parar. Não vale a pena você ficar amargurado. Não vale a pena. Existem pessoas que estão esperando por você. Isso, abra a sua boca, irmão. Não espera orar, não. A vida é sua. A vida é sua. Libera esse perdão. Enquanto você resolve a sua vida, nós vamos ser mais uma vez abençoados por esse coral ungido aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito em atos proféticos. A Bíblia diz que antes de Deus enviar fogo, o profeta precisou reconstruir o altar. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Você liberando perdão, você está reconstruindo esse altar. E porque o altar está reconstruído, agora sim a gente pode clamar por fogo, porque ele vai descer e vai alcançar você. Deus não vai passar por cima daquilo que Ele estabeleceu. É por isso que você precisa abrir a sua boca. Libera o perdão. Reconstrói esse altar. Reconstrói esse altar. Reconstrói esse altar. Libera o perdão. Libera o perdão. Eu perdoo meu marido, eu perdoo meu filho, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu pastor, eu perdoo o meu líder. Tem gente aqui que precisa se perdoar também. Você precisa se perdoar. Não vale a pena. Reconstrua esse altar, irmãos. E enquanto eles estiverem cantando, que vai ser agora, se prepare, porque o fogo vai descer nesse lugar aqui, meu irmão. Quando o altar é reconstruído, o fogo pode vir. Quando o altar é reconstruído, o fogo pode entrar em operação. Se prepare, porque tem pessoas que vão ser curadas agora, instantaneamente. Instantaneamente. Cura instantânea. Aquilo que diagnósticos de médicos, úteros que não produziam mais, agora voltando a produzir. Mães de filhos aqui. Preciso de ti. Quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca
esquece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Eu preciso distante de ti, Senhor. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Declare distante. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas? E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Declare com seu coração. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Contigo até o fim, Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Una sua voz com essas vozes, declare. Vale a pena existir. O Senhor escuta o teu clamor nessa noite. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso viver, não vale a pena. O Espírito Santo de Deus está curando. O Espírito Santo de Deus está operando. O Espírito Santo de Deus está realizando o cumprir e o querer do Senhor nessa noite sobre a sua vida. Às vezes não será necessário impor as mãos sobre você, porque o próprio Espírito de Deus está sendo despejado. O próprio Espírito de Deus está sendo derramado. O próprio Espírito de Deus está inundando a sua vida nessa noite. Então recebe da graça, recebe da glória, recebe da unção que vem dos altos céus. Recebe o agir e o operar do Espírito Santo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em respeito ao horário, nós vamos encerrar. Mas a vontade era continuar aqui, meus irmãos. Mas em respeito a você que precisa ir embora, nós vamos encerrar. Se você quiser voltar para o seu lugar, você está na liberdade. Nós vamos encerrar com o Coral Zoe ministrando Além do Rio Azul. Nós vamos ter esse momento final com toda a igreja. Nós queremos agradecer a presença do Espírito Santo sobre esse lugar. A cantina está sendo realizada por missões. Não tem mais intercessão, obrigado. Não tem mais a canjica, né? É só o arroz doce. Então R$10, passe lá, né? E deixe o Senhor usar a sua vida na vida do ministério de intercessão. Amém? Nós vamos encerrar. Você que estava aqui na frente, a obra de Deus não para. O agir do Espírito Santo não para. Talvez você vai falar assim, mas eu não fui tocado nessa noite, eu não chorei, eu não me arrepiei. Mas espera. Sabe quem decide quando o Espírito Santo vai te tocar? Sabe quem decide? É Ele.
É Ele que decide. Ah, hoje eu estou saindo daqui sem chorar, sem me arrepiar, sem me encher. Espera, aguarda e Ele vai te visitar. Amém? Nós vamos orar, vamos nos colocar de pé. Depois da oração, o coral Zoe irá cantar. Se você tiver, meu irmão, nesse objetivo de adorar o Senhor, adore com o coral. Se você precisar ir embora, nós vamos entender. Mas nós vamos encerrar esta conferência louvando e adorando ao único que é digno, o Senhor Jesus. Pai, obrigado. Espírito Santo de Deus, obrigado. Às vezes as pessoas vão olhar e falar: os homens realizaram algo extraordinário esse fim de semana. Os homens não fizeram nada, o Senhor fez tudo. A glória é sua, a honra é sua, Pai. Nós devolvemos aquilo que é do Senhor. Nós não retemos nada, nada para nós, porque tudo é do Senhor, tudo vem de Ti e tudo volta para o Senhor, ó Pai. O nosso objetivo de vida é cumprir a Tua vontade, ó Deus, e que a Tua igreja saia edificada nesta noite, ó Pai, para romper as cadeias do inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão, ó Pai, e esta igreja sairá daqui nessa noite, crendo nessa verdade, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém, amém. Além do rio azul, Cante. as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul.
nunca mais. Levante suas mãos e cante. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá Mais noite ali, não haverá nenhum clamor, nem os olhos de Jesus e tornarei seu corpo em ti. Mais noite ali, haverá nenhum clamor, nem os olhos de Jesus e tornarei seu corpo em ti. Amém, amém. Então a igreja está na liberdade no nome de Jesus. Vou chamar o pastor Fábio aqui. Vamos tirar uma foto com o coral, pode? Amém, glória a Deus. Vamos juntar aqui, pessoal. do rio azul. Cante. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Aleluia.